Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No vídeo passado, falamos sobre a queda de Jerusalém, a destruição do Templo de Salomão, a ida do povo de Judá para o cativeiro da Babilônia e a instituição, a origem das sinagogas judaicas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a influência que a diáspora teve sobre a cultura, sobre a religião do povo de Deus de Israel. Bom, nós sabemos que a primeira diáspora aconteceu em relação a Israel do Norte. Entre os anos de 743 e 738, Israel do Norte já era um estado vassalo da Síria, já lhe devia o pagamento regular de impostos. Com a mudança de imperador, nós temos passagem de Tiglat-Pileser III para Salmanaser V, o rei Oséias de Israel, pensando que poderia, então, resistir ao Império Assírio, deixa de pagar os impostos que lhe eram devidos e a Assíria invade Israel do Norte e dispersa toda a sua população entre várias regiões do seu império. E faz a mesma coisa, trazendo pessoas de diversas nações para habitar em Samaria, promovendo assim uma grande mesclagem da população ali de Israel do Norte. Com Judá foi diferente. Judá, ele vem a cair no cativeiro mais de 100 anos depois, já no Império Babilônico. O Império Babilônico começou assim. Nabopolassar, quando ele oferece, então, uma resistência significativa ao poderio da Assíria, estabelecendo limites ao Império Assírio, ele assume o reinado da Babilônia e, mais tarde, no ano de 605, o seu filho Nabucodonosor venceu uma importante batalha sobre um outro poderio militar importante, que era Egito. Ele vence Faraó Neco II em Cárquemes, uma região às margens do rio Eufrates, comercial muito importante. Depois que ele, então, consegue essa vitória, ele estabelece já, então, o domínio do seu império. E, logo em seguida, no mesmo ano de 605, ele invade também Jerusalém, ele sitia, invade Jerusalém, saqueia o templo, a casa de Deus, e leva cativo para a Babilônia os nobres, os sábios da coroa, para ficar ali no seu palácio, de modo que ele pudesse absorver a cultura daquela nação que ele estava dominando a partir daquela oportunidade. Então, nós temos esta situação da primeira deportação relatada, inclusive, no livro de Daniel, capítulo 1, dos versos 1 a 4, Daniel deixa isso registrado. O que acontece é que Nabucodonosor, já como império, dominando inclusive ali o próprio Egito, ele vem muito fortalecido e a partir dele o império vem caindo sucessivamente e gradativamente. Depois de Nabucodonosor, nós tivemos mais alguns imperadores, que foi Evil-Merodach, Neriglissar, Labash, Marduk, Nabonido e Belsazar, cujo fim está inclusive relatado no livro do profeta Daniel. A diáspora que aconteceu, ela tem uma diferença importante entre o que aconteceu com Israel do Norte e o que aconteceu com Judá. Israel do Norte, quando é disperso entre as nações e outras nações habitam ali o seu território, perde a sua identidade. Por que Israel do Norte perde a sua identidade como legítimos israelitas? Porque eles já vinham sendo governados por uma sequência de reis idólatras, reis que absorviam o paganismo das outras nações, de modo que, como a religião não era uma marca forte na nação, facilmente eles se misturaram e também se paganizaram e se misturaram, inclusive, por casamentos mistos, e foram assim perdendo a sua identidade. Já Judá foi diferente, com Judá foi diferente. Embora estivessem levados cativos para a Babilônia, imersos numa cultura totalmente diferente, as pessoas, inclusive, que ficaram habitando em Judá eram pessoas pobres, eram pessoas desprovidas de alguma capacidade de resistir ao rei Nabucodonosor. Essas pessoas, muitas delas, inclusive, elas chegaram a migrar para regiões ali vizinhas, Moabe, Amon, Edom. Então, de modo que esta dispersão, ela realmente foi um grande desastre para a nação de Judá. Mas
Mesmo assim, mesmo o povo de Judá sem rei, mesmo sem um povo de Judá sem território, mesmo eles estivessem sem o templo, isto eram, verdade, perdas significativas, inclusive até a própria língua que eles falavam deixou de ser falada, eles passaram a falar o aramaico, eles habitaram ali na Babilônia por 70 anos, desde a primeira deportação. Então, ali neste período, evidentemente, houve perdas significativas, né? Mas acontece que eles não perderam a identidade como nação. E por que eles não perderam a identidade como nação? É o que nós vamos ver, então, no nosso próximo vídeo. Até lá, fiquem na paz do Senhor Jesus.